Agora nós passamos a palavra ao Ronaldo, Jesus, os bons espíritos, o intuam nessas suas reflexões. Meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui em Cabo Frio, na casa de Leon Denis, e pedimos a Deus e aos nossos guias que a gente possa nessa tarde tentar entender um pouco mais, todos nós, essa questão tão antiga, que essa é uma questão que tem a mesma data da humanidade, que é essa questão dos anjos e demônios, para a gente poder tentar desmistificar isso. Então, eu coloquei aqui algumas regrinhas aqui para a gente traçar durante o estudo. Então, a primeira é essa, é a gente tentar quando sair daqui, a gente tentar ter desmistificado essa questão de anjos e demônios, tá? Os conceitos que se tem a humanidade, carregada a humanidade em torno desse assunto, o quanto de bem ou mal tem trazido para a humanidade essa questão de anjos e demônios, porque quem de nós aqui nunca falou para o filho, para o neto, para o irmão mais novo, não vai naquele quarto que tem um bicho-papão lá. Quem de nós não fez isso? Em alguma caminhada nossa. Então a gente vai tentar entender um pouco isso daí, que parece uma coisa bem simples, que a gente falou assim da boca para fora, mas tem muita coisa a ver nisso daí. Tem muita história por trás disso. E isso aí, a data desse conceito é a data da humanidade. Então, pelo fato da gente desconhecer, a gente atribui seres especiais, separados da nossa própria criação como espíritos que somos, que tem toda aquela trajetória onde a gente aprende no Livro dos Espíritos, desde quando começa lá a escala espírita, que a gente vai traçar aqui hoje também. E a gente vai comentar um pouco também, antes de entrar nesses conceitos, um pouco da folhinha também, dessa página de abertura, que o Espírito Emmanuel traz para a gente vai trazer alguns conceitos, e a gente precisa, além de entender, a gente também vai precisar entender como praticar esses conceitos, que não basta só a gente entender, a gente vai precisar colocar em prática. Para quê? Para que a gente possa botar isso mais para frente, não guardar isso com a gente colocar em prática esse entendimento de anjos, demônios, desses seres criados à parte na obra da criação. Depois a gente vai falar também um pouco, traçar um pouco a questão da imortalidade da alma. Ora, se a gente buscar primeiro o entendimento desses seres criados à parte, então como fica a questão da imortalidade da alma? Aonde eles se encaixam aí? Existe um elo perdido nisso daí? Deus deu uma cochilada quando ele estava fazendo todo esse planejamento, dentro da sua sabedoria infinita, da sua bondade infinita, ele colocou os anjos lá, perpetuamente destinados à sua glória infinita, e destinou seres desgraçados eternamente ao mal, sem condições de sair mais daquele calabouço que eles vivem. Então, aonde que Deus deu essa vacilada aí? A gente vai buscar entender isso. Então a gente tem que entender em Kardec. A gente tem que buscar entender no pensamento de Kardec, quando colocou para a gente dos espíritos que ditaram. Então a gente vai buscando aos poucos essa questão. Daí vem a pluralidade das existências. Então essa caminhada que a gente faz, esses seres não tiveram essa caminhada. Esses seres não fizeram que nem eu, que estou aqui ainda no mundo de provas e expiações de nós que estamos aqui. Eles já subiram direto ou nem subiram, já foram colocados lá prontinhos. E os outros foram colocados naquela situação de demônio perpetuamente. Será que é tão bom assim? Então, colocou dois separados pela eternidade, os anjos, que serão inatingíveis, e os demônios perpetuamente colocados lá. Porque Kardec fala para a gente que esses espíritos chamados demônios nada mais são do que as almas dos que viveram com a gente na Terra.
E por que eles são considerados esses demônios? Então a gente vai buscar isso tudo aí. Como que a gente tem essas informações? Através da comunicabilidade entre os dois planos. Porque são eles mesmos que vêm dizer para a gente. São eles mesmos que aparecem com essas formas que muitos chamam demoníacas, que se apresentam para a gente e mostrando. E muitos deles realmente, por uma subjugação mental, por uma imposição magnética, por questão de plasticidade perispiritual, por imposições, muitos se colocam em situações que se julgam eternamente naquela posição. Aí a gente já começa a parar para pensar um pouco. Já mudou alguma coisa aí. Já houve algo, um fator externo que fez com que determinadas criaturas se julgassem naquelas situações. Me veio à mente agora o próprio livro Libertação, onde Gúbio, com seus assistentes, André Luiz, vão lá buscar o espírito Gregório, chamam nas regiões infernais, aonde eles lá estavam naquelas condições, julgados alguns perpetuamente naquela situação, e outros subjugando eles naquela condição, onde muitos achavam que nunca mais iam sair dali. Então a doutrina espírita que vai trazendo para a gente esse gancho, mas para a gente não chegar já no final da história, a gente vai buscando aguçar na nossa mente quanta coisa tem que envolve todo esse entendimento. Porque tira só essa questão, ele é um demônio. Chico Xavier, quando ele era rapaz, eu peguei num livro que eu busquei essa semana, Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, aonde Chico aparece, chegou triste, ele visualizou a sua mãe desencarnada, e ele frequentava a igreja e foi um sacerdote. Não estou fazendo aqui nenhum conceito contra as outras religiões, apenas citando um caso que está na literatura espírita. Então, um sacerdote, por ser muito radical e vendo aquele trabalho de Chico desenvolvendo ao longo dos anos, um jovem, ele falou que Chico tinha que ir para o inferno. E aí Chico, muito triste, a mãe dele chegou perto e ele falou para a mãe: poxa, mãe, o fulano falou que eu tinha que ir para o inferno. Aí a mãe: não esquenta a cabeça com isso não, meu filho, vai para o inferno não, fica aqui na terra mesmo. Então a mãe dele sabia do que estava falando. O que ela quis dizer ali? Não existe inferno não, meu filho, fica aqui mesmo, vamos entender como é que isso funciona. Mas, e se tivesse dito para uma pessoa desinformada? Se tivesse falado isso para uma pessoa, para alguém com uma carga de remorso por ter cometido um ato muito ruim em sua vida, e alguém por uma imposição magnética fizesse com que aquela criatura se julgasse naquela situação, como o espírito comum falou, você é uma loba, e aquele espírito, que era de uma mulher, se julgava como uma verdadeira loba, porque ela fazia os anjinhos na época quando encarnada, fazia os trabalhos de aborto. Então o remorso, aquela consciência de culpa nela, muito grande, e uma imposição magnética em cima daquela alma, fez com que ela realmente se julgasse. Então, olha só, quanta coisa tem. Então, a gente vai entendendo que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Essa questão da subjugação mental, porque essas almas, muitas delas, elas pensam que estão reinando em um determinado, estão cada vez mais prosperando. Esse espírito, com esse diálogo no livro Missionários da Luz, ele debate com esse orientador Gúbio, e ele diz: você está pensando que vocês estão pensando que estão vencendo? Essa população do planeta são milhões de desavisados, olha só, milhões de desavisados, que nós vamos adquirindo aos poucos. Vamos adquirindo, e um parênteses, em cima desse ponto que eles deixam em aberto, que é a área do remorso, é a área da culpa, é aquela situação que a gente fez
algo de errado um dia e não consegue sair mais daquele degrau. Então, essa imposição, ela existe. Existe. E aí a humanidade, na sua ignorância ainda, lá bem nas épocas remotas, por não ter o conhecimento, quando ela visualizava esses fenômenos, quando ela via próximo dele, sentia próximo um espírito muito bom se aproximando e interferindo sobre o seu psiquismo, e não tinha conhecimento de nada disso, o que ele julgava? Era uma entidade à parte. Atribuía ao sobrenatural. E da mesma maneira, quando sentia o peso de uma maldição, de uma imposição, ela atribuía também aos demônios. Então, a própria humanidade, por desconhecer essa caminhada que o espírito tem, essa trajetória, foi que criou a ideia dos anjos e demônios. Nós mesmos que criamos. E só que tem um problema, nós criamos e hoje estamos vivenciando esse problema de ter criado. Porque daí surgiram-se as grandes obsessões, as grandes perseguições, as grandes imposições. E a humanidade hoje vive mercê dessa problemática, que é avassalador. Por quê? Porque somos comprometidos com a lei. Se somos comprometidos com a lei, nós temos débitos. Se temos débitos, quando nós entramos na área do remorso, nós deixamos uma janela aberta. E quando a gente deixa essa janela aberta, a gente se permite a essas imposições. O nosso encontro, aí já fazendo uma propagandazinha, à parte, o nosso encontro do mês que vem, de medicina espiritual, a qual eu pretendo estar aqui, se Deus quiser, a gente vai tratar de um caso. Esse encontro desse ano vai ser sobre o caso Camilo e Pedro, que é o caso de obsessão. Não posso falar muito, senão eles vão me reclamar, porque a gente vai contar o caso todo, não pode. Então, esse caso, ele é muito interessante, tem muita coisa a ver nesse sentido, do não perdoar, das perseguições pela falta do perdão. Então, tudo isso está tudo dentro desse contexto. Mas aí a gente vai se perguntar, dentro de todo esse entendimento, o que a gente vai guardar disso daí? Para a gente desmistificar, primeiro desmistificar essa questão de seres criados à parte na obra da criação. Não seria uma grande justiça de Deus? Não seria uma tremenda injustiça Deus ter criado seres assim, eternamente voltados ao mal, ou seres já eternamente angelicais? Eles não tiveram condição de caminhar como estamos caminhando, não tiveram condição de estar agora como espíritos imortais que nós todos somos, visualizando um mundo melhor que se aproxima gradativamente de regeneração, que essa regeneração, esse processo está dentro, faz parte, porque eu quero um mundo melhor, mas e o meu mundo íntimo está melhorando? Eu estou fazendo o meu mundo íntimo melhor? Eu estou fazendo o mundo íntimo da minha família melhor? Eu estou deixando de ser aquele tirano doméstico? Eu estou deixando de ser aquele inconsciente junto àqueles que eu convivo? Então, muitas das vezes, nós estamos criando verdadeiros demôniozinhos perto da gente. Aqueles que gostam das novelas, eu vou mostrar para vocês como se criam os demônios. Vocês viram como se criam os demôniozinhos? Tem um nascimentozinho dos demônios. Vocês viram a Carminha da novela lá? Aquelas feições dela de ódio, de não ceder às imposições. Aquilo ali é um nascedourozinho, um pequeno nasciturozinho de demôniozinho. Não se curva às verdades, não se curva ao perdão, ao reconhecimento das próprias faltas, e vai vivendo a vida assim. Imagina uma Carminha, a gente pode falar Carminha porque é um personagem, então imagina uma Carminha passando para o plano espiritual. Ela vai para o plano espiritual sem perdoar, né?
Não vai perdoar ninguém. E com muita raiva. Com muita raiva. Ela chega no plano espiritual, pela lei de afinidade e sintonia. Vocês sabem como é que funciona a lei de afinidade e sintonia? É dessa maneira. Pela lei de afinidade e sintonia, ela vai encontrar vários que pensam como ela. Então, eu vou na pizzaria e sento lá na pizzaria e peço uma pizza. Isso é para a gente entender, quem nunca ouviu, quem está aqui pela primeira vez. Eu peço uma pizza de calabresa. Aí ele lá no balcão mais na frente, pede também uma pizza de calabresa. Eu como a minha pizza e ele come a pizza dele. Aí, de repente, a gente olha assim um para o outro e fala, poxa, você gosta de pizza de calabresa? Gosto também. Ali se estabeleceu o quê? Uma afinidade de gostos. Pizza de calabresa, né? Aí passa, vou para minha casa, ele vai para dele, daqui uma semana, fala assim, caramba, mas a pizza de calabresa que eu estava comendo lá na pizzaria, ele também estava comendo. Por uma situação que a gente não vai saber entender e nem explicar, ele lá na casa dele, ele pensa na pizza de calabresa no mesmo momento. Por que será, né? Ele pensa assim, nossa, aquela pizza de calabresa. Quando ele pensou na pizza de calabresa e eu também, a gente criou ali uma sintonia. Então é assim que vai se formando. Se eu tenho afinidade para coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu tenho afinidade para coisas ruins, eu vou criar uma sintonia com coisas ruins. Então a Carminha da vida, ela vai para o plano espiritual, lá, com aqueles pensamentos todos que ela tinha quando encarnado. Porque quando nós passamos para o plano espiritual, a única coisa que a gente deixa de levar é o corpinho e a roupa. Porque a nossa personalidade é integral. Tudo que nós somos, que nós pensamos, dá exatamente da mesma maneira. Só que de uma outra amplitude. Fica-se aberto, o pensamento da gente fica expandido em proporções que a gente, como encarnado no corpo, a gente não tem como avaliar. E o desencarnado tem como avaliar. E aí, quando ela se aproximar daquele outro personagem que ela queria tanto mal, desejando tanto mal, quando ela se aproxima dele, ela vai perceber que ela pode coisas que ela não podia. Então tem um caso contado por Divaldo de um rapaz que ele foi criado desde pequenininho, a mãe faleceu e eles trabalhavam não lembro se era numa fazenda, então esse senhor pegou esse menino para criar e criou esse menino junto com a própria filha dele. Esse rapaz cresceu e ele prometeu para a mãe, antes de falecer, que ele cuidaria dele como um filho. Escravizou o menino. E o menino cresceu odiando cada vez mais, né? E até foi sucumbindo porque o próprio ódio vai criando situações na própria pessoa que ela mesma vai se encarcerando no próprio ódio. Porque a gente pensa que o meu ódio, ele só tem uma direção, ele só vai para o outro que eu estou odiando, mas ele primeiro está sendo criado em mim. E sou eu que alimento ele, sou eu que tenho o combustível para ele. Então, esse rapaz foi alimentando isso e foi até o desencarne. E continuou desencarnado odiando aquele senhor, que tinha prometido para a própria mãe. E ele se aproximou uma vez, como desencarnado, se aproximou na família e odiando muito aquele homem e a filha perto, a filha ali com o pai, os dois encarnados, tranquilamente, e ele pensou assim, a minha vontade era esbofetear esse homem agora. Quando ele falou isso, a filha esbofeteou o pai. Aí ele pensou assim, caramba, eu não sabia que isso podia acontecer. Então quer dizer que se eu pensar e ela permitir, ela vira um instrumento para mim?
Aí ele falou assim, é tudo que eu queria. E ali criou-se um verdadeiro. Então a gente imagina, a gente vê como a questão da obsessão é completa. Toda a questão da obsessão fecha todo o nosso entendimento das nossas mazelas espirituais, da nossa convivência no trabalho, as influências que a gente recebe para tratar com o outro, para tratar um paciente, para tratar um aluno, para tratar o marido, o filho, tudo isso está interligado. Por quê? Nós constantemente influenciamos e somos influenciados. Se nós influenciamos, também somos influenciados. Só que esses ditos demônios, eles se julgam na capacidade de apenas influenciar. E eles esquecem que a liberdade de ação deles é restrita. Porque é da lei, isso é da lei. Porque são eles mesmos que falam para a gente, quando eles são atendidos no trabalho de atendimento espiritual, quando informamos para eles que eles, ontem mesmo foi um caso, que o espírito renitente não queria entender o que estava se falando. E aí a gente chegou para ele e falou assim, por que eu estou aqui? Você está aqui para você entender que você vai vivenciar uma experiência nova em sua vida. Você precisa entender isso, e aqui vai te ajudar a entender isso. Aí eu falei para ele, você quer que eu seja mais claro com você? Não com esses termos, com esse tom de voz. Mais claro, você vai vivenciar experiências e você precisa fazer como se fosse uma viagem. Você vai viajar e a gente quer mostrar para vocês as condições do local onde você vai, qual é o clima, os costumes, se lá vai estar frio, qual o idioma. Você precisa, quer que eu seja mais claro ainda? Não, eu tenho livre-arbítrio e eu não quero reencarnar. Ele entendeu. Ele entendeu o que estava falando para ele, não precisou nem falar a palavra. Ele entendeu. Eu tenho livre-arbítrio. Aí eu falei assim, olha só, o livre-arbítrio de nós, seres humanos, é como se a gente estivesse dentro de um cone aonde vai se afunilando. A boca maior é a nossa liberdade total de agir. A boquinha lá no final pequenininha é o nosso livre-arbítrio também chegando lá naquele ponto. Quanto mais eu vou me comprometendo com a lei, eu vou andando no sentido de fechar esse conezinho aqui. Então, meu livre-arbítrio vai fechando, vai fechando, vai fechando. Até chegar uma hora que o pai vai falar assim, não vai tomar sorvete que a garganta está inflamada. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Mas eu quero. Não vai, está frio, a garganta está inflamada e não vai tomar sorvete. É assim. O pai desejou mal para o filho? Não. É assim que o pai faz com a gente. Então, você caminhou muito para esse lado de cá. Aí ele, então eu vou virar para o lado ao contrário. Muito bem. Pode virar. Desde que você entenda, conquiste novos valores, aceite a sua condição atual, busque se melhorar, ajeite o seu pensamento. E a gente tem que ajeitar o pensamento, sabia que a gente também pode trabalhar como ajeitar o nosso pensamento? Aí ele entendeu. Ele entendeu que era uma necessidade. E por trás de toda essa couraça, de toda aquela armadura, de toda aquela coisa presa, tinha um coração ali, esperando um outro coração, que foi esse coração que pediu por ele. Olha só que coisa linda que é a doutrina espírita em nossas vidas. A capacidade que os guias espirituais têm de fazer com que a gente venha se reconciliar uns com os outros e reprogramar a nossa vida de uma forma muito melhor, de uma forma com entendimento, sabendo que a viagem lá na frente, o que eu vou levar, o que eu vou colocar na minha mala. Eu falei para ele, você quer fazer a viagem assim? Você faz então. Só que você vai levar uma mala que você não sabe o que você vai usar. Você não sabe o que te espera pela frente.
É melhor fazer uma viagem conhecendo o local onde a gente vai ou ir na sorte, na surpresa? É melhor a gente buscar conhecer. De repente você vai para o Polo Norte e vai levar sunga de praia. Então, ele entendeu, graças a Deus. E aí tinha um coração muito belo aguardando por ele, que pediu, olha só que coisa linda. Então a gente vê que quando essa criatura se apresentou de início, se você não tiver a certeza na imortalidade da alma e na bondade dos guias espirituais, você não vê um final feliz, você não vai ver um bom desfecho nesse trabalho. Olha a certeza que a gente tem que ter, a garantia que eles nos trazem e a oportunidade de reconciliação. Por isso que aquela passagem do Evangelho eu acho linda, reconciliar enquanto está a caminho com o seu adversário. Enquanto está a caminho é isso. Esse está a caminho é quando a oportunidade chegou na nossa frente. A gente não largar. Se você tem alguma coisa que alguém está ali amargurado e apareceu, cruzou o teu caminho, essa é a oportunidade. Pedir o perdão, pedir que te perdoe, que se você fez alguma coisa de mal, que ele possa reconsiderar, que você também vai levar em conta isso. Isso é oportunidade divina para a nossa vida. Porque esse pontinho que a gente pode resolver aqui vai representar quantas existências. Às vezes, um ponto que a gente deixou passar, existem vários espíritos ali pendurados naquele ponto, amarrados naquela situação. Por quê? Porque ele não consegue enxergar dentro de mim uma modificação. Eles não conseguem ver dentro de mim uma sinceridade. Então, eles não se modificam porque eu não me modifico. E não é isso que a gente vê na sociedade. A gente quer viver num mundo melhor, mas a gente quer se melhorar. A gente quer se modificar. A gente quer uma cidade melhor, mas a gente faz o melhor para que essa cidade seja melhor. E assim vai a humanidade caminhando. E vocês imaginem isso com o desconhecimento de todo esse leque que a doutrina espírita traz para a gente, da imortalidade da alma, essa oportunidade de reconciliação. Quando a gente não tem essa noção, fica muito difícil. Aí vem olho por olho, dente por dente. Por isso é que a gente escuta os nossos irmãos, colegas de vida, do dia a dia. Tinha mesmo que matar. Tinha que tirar a vida mesmo. Bandido bom é bandido morto. Vocês já escutaram falar isso? Não é verdade? E quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, que quando a gente perde um inimigo vivo, a gente passa a ter um inimigo invisível, deixa de ter um visível, passa a ter um invisível. Quando a gente fosse levantar o dedo para apontar uma arma para alguém e a gente pensasse exatamente nisso, será que a gente não ia reconsiderar? Pelo menos por inteligência. Porque eu ia pensar, eu não vou combater esse inimigo e vou passar a ter um inimigo potencialmente muito maior na minha frente, um verdadeiro demônio em nossas vidas. Por isso que tem uma mensagem muito linda que Antônio de Aquino traz para a gente, sobre anjos e demônios, e ele fala aqui nessa mensagem que é por causa desse desconhecimento que muitas das vezes a gente fala que os espíritos, os demônios, impedem que a gente caminhe. A gente muitas das vezes fala. Quantas vezes a gente vai num templo religioso, numa casa espírita, numa igreja, para expulsar os demônios? A gente vai para expulsar os demônios. A gente não vai para buscar entender que ele precisa ser evangelizados. Porque quando ele está nos perseguindo, ele está vendo, ele está visualizando que eu também não estou evangelizado ainda. Eles veem isso. Porque quando eu me evangelizar, quando dentro de mim houver a modificação, ele também vai começar a observar
e por consequência ele vai começar a se melhorar. Aí ele vai ter condições de ser atendido. Que aí a gente vai poder mostrar para ele e falar assim, olha só, você reparou que eles estão se melhorando? Você reparou que eles estão buscando a melhora? Mas eles fizeram isso contra mim, fizeram aquilo. Mas hoje eles estão se melhorando. Mas eles têm que pagar porque eles fizeram. E eu estou ali cobrando. E Deus assinou procuração para você, por acaso? A gente pergunta, assinou? Você tem uma procuração escrita por Deus para ser o vingador? Então a gente coloca essa situação para a gente pensar. A gente precisa pensar, o Espírito tem que pensar. Nós somos seres pensantes. Então, quando a gente raciocina e coloca todos esses nossos pensamentos bem conectados uns com os outros, a gente começa a ver que essas almas nada mais são do que aquelas que viveram com a gente e que estão ligadas a nós por alguma necessidade. E aí coloca-se por terra toda essa questão dos anjos e dos demônios. Na escala espírita, lá na questão 112, porque na questão que a Zara leu para a gente, já na 128, ele fala se formam uma categoria especial, né? Os seres chamados anjos, arcanjos, formam uma categoria especial. Aí os espíritos respondem para Kardec, não, são espíritos puros. E lá na escala espírita, onde trata da parte 2ª do capítulo 1º, tem a primeira ordem onde tem os espíritos puros. Então, na questão 112, nos fala assim, caracteres gerais. Quais são os caracteres gerais de espíritos puros? Nos explicam os espíritos. Nenhuma influência da matéria. Nenhuma. Superioridade intelectual e moral absolutas. Então, absolutas. Com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe e classe única. Olha só o que é um espírito puro. Os espíritos que compõem essa primeira classe percorreram todos os graus. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, nenhuma influência da matéria, nenhuma interferência sobre eles. Atingir o grau absoluto em intelectualidade e em moralidade. Conhecimento absoluto de tudo. Esses são os puros espíritos. E ele fala aqui, são chamados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Ora, vocês imaginem a humanidade buscando visualizar esses seres e sem o conhecimento dessa escala espírita, são verdadeiros anjos, divindades, seres criados à parte da obra da criação, porque atingiram essa escala suprema, realmente atingiram o grau supremo de sabedoria e de intelectualidade, né? E Kardec, na nota, por isso que eu falei que a gente tem que buscar entender o pensamento de Kardec. Kardec, na nota, ele fala assim, gozam de inalterável felicidade. Olha só, inalterável felicidade. Mas eles foram criados dessa maneira? Não. Conquistaram. Porque não se acham submetidos a nenhuma necessidade, nenhuma vicissitude da vida material mais. Então, essa questão dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas, esses espíritos se despojaram de todas essas necessidades. Essa felicidade, porém, aí é que é um detalhe muito interessante, não é a de ociosidade monótona, ou seja, não ficam lá em cima da nuvenzinha tocando harpa, visualizando aquele céu, aquele imensidão do universo e não fazendo mais nada para ninguém. Ele fala aqui, ó, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Esse comandam aqui, a gente
tem que buscar também um pouquinho entender que não é comandar igual o general comanda no quartel, o superior ao subordinado. Isso aqui é pela ascendência moral que tem. Quantos de nós, quando está de frente com um benfeitor espiritual, a gente não consegue sequer controlar as emoções? Isso é a ascendência moral que eles têm sobre nós. Isso é irresistível. Não tem nenhum. Eu lembrei aqui agora do livro Há 2000 anos, os próprios Espírito Emmanuel narrando sobre, e os próprios Espírito Emmanuel fala, narrando sobre aquele senador orgulhoso, ele próprio falando dele mesmo, a vida junto lá, quando Jesus esteve aqui à Terra. Então ele fala, uma ascendência moral irresistível. Os joelhos se dobraram sem que eu comandasse. Então isso é ascendência moral irresistível. É o que o Espírito exala dele, essa virtude que ele tem, essa bondade suprema, esse amor infinito que ele tem. Então isso nós não conseguimos resistir. Esses espíritos puros, chamados anjos, eles têm esses atributos, tá? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na obra de aperfeiçoamento, tá? E lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, nos indicar o bom caminho, nos mostrar que existe coisa melhor. É o anjo da guarda que está ao nosso lado. Não vai por esse caminho, meu filho, que você vai fazer errado. E a gente teima e vai por aquele caminho. Não faz isso que não vai dar certo. E a gente teima e faz. E eles ficam ali. No outro dia, um dia desse, um espírito também falou, vocês falam tanto e o anjo da guarda daquela criatura não faz nada, só fica ali em pé parado olhando para ele. O próprio espírito falando, olha só que coisa interessante, ele só fica lá parado, ele não ajuda nada não, eu ajudo. Olha só, eu ajudo, aquele anjo da guarda não ajuda nada, aquele benfeitor lá dele que vocês chamam, não ajuda em nada. Que é que ele vai pegar no colo, dizer, meu filho, não faz assim. Aí é onde fica o nosso livre-arbítrio, né? Aí a gente não teria o mérito do trabalho executado. Então eles nos intuem, nos inspiram para que a gente venha estudar, para que a gente possa ter o entendimento da vida imortal. Porque isso é bagagem do Espírito, isso é conquista. O Espírito Emmanuel, nessa mensagem, vocês vejam aqui que ele falou para a gente, ó, na rota evolutiva, ó, o Espírito jamais retrocede na viagem de evolução. Ou seja, no entanto, muitas vezes, embora não perca na essência os tesouros adquiridos no campo da inteligência, o viajor da imortalidade é compelido a paradas necessárias. Essas paradas necessárias, a gente vem caminhando, vem adquirindo inteligência, vem adquirindo tecnologia, a gente cresce, a gente evolui, mas a nossa moralidade vai ficando colocada em segundo plano. E aí a gente se compromete com a lei, a gente volta para o reajustamento como o Espírito Emmanuel fala. Mas essa conquista é bagagem do Espírito, isso não se perde. Isso é conquista do Espírito. Tudo que a gente adquire, a gente tem como conquista. Mas a gente deixou um pontinho por ser solucionado, a gente faz essa pausa, como ele diz, e vamos a novo refazimento, novas conquistas. Aí vem o quê? Os lares. Muitas das vezes a gente vai caminhando e a gente deixou alguém para trás. Deixou um coração partido para trás, alguma decepção. E aí a lei, como a lei age dessa maneira, que nos coloca frente a frente com o outro, não adianta a gente se mudar e morar lá no Japão, porque a lei, esse magnetismo, ele vai nos colocar de novo numa situação que seja aquela ou que seja uma situação análoga àquela, para que a gente vivencie novamente aquilo que a gente precisa. É da lei. Então, para quê?
É para castigar o espírito? Não, é para que a gente cresça, para que a gente passe para a próxima classe, para que a gente consiga dar um passo à frente e prosseguir na nossa caminhada. Isso é da lei. Então ele fala aqui, ó, semelhante imperativo da regeneração determina dificuldades e inibições no plano da forma em que somos habitualmente internados, para essa ou aquela reparação no plano físico, né? E aí a gente lembra da nossa historiazinha do funil, do cone do livre-arbítrio. Então, muitas das vezes a gente vai diminuindo essa capacidade através, a gente vê na mídia, quantas maldades, quantos sentimentos que a gente, às vezes, a gente observa e fala assim, parece que essa criatura não tem nenhum sentimento. Parece que só a maldade impera dentro desse coração. E essas criaturas vão pensando que a liberdade para ele está aumentando. Não está. Esse livre-arbítrio dele vai diminuindo e um dia ele vai ser colocado frente a frente com a própria consciência, aonde será mostrado para ele tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou de fazer, todo o mal que foi consequência da ausência do bem, todo o bem que ele poderia ter feito e não fez. Então vai ser apresentado para ele. Agora a gente pensa, quando isso vai ser apresentado? Somente quando o espírito tiver condições de vivenciar essas experiências. Não adianta um pai, uma mãe chegar no filhinho pequenininho e uma semana depois, 15 dias depois, dar uma palmada nele porque ele quebrou um copo há 15 dias atrás. Ele não vai saber, ele não tem esse entendimento. Você vai estar fazendo uma coisa que não vai ter proveito. Então, quando o espírito tem a consciência do que ele fez, que ele quer recuperar a falta cometida, aí sim será apresentado para ele a necessidade de reparação e dele se quitar com a lei. Isso tudo está dentro do nosso planejamento, do nosso encontro de medicina espiritual. Por que que a gente fica doente? Porque a gente infringe as leis de Deus. E o infringir as leis de Deus não é só a questão de eu comer muito, de eu fumar, de eu beber. São as nossas atitudes, os nossos sentimentos e aquilo que a gente faz com o próximo e com a gente mesmo. Então, a gente infringindo a lei, a gente está se comprometendo. E isso pode nos adoecer também. Isso pode nos adoecer. Esse caso de Camilo e Pedro é um caso que a gente vai trazer no encontro, onde vocês vão ver que a enfermidade de um foi o resultado do seu modo de vida, daquilo que ele fez numa época e de como ele foi conduzindo a sua vida e o que ele foi se comprometendo com a lei e o que ele foi trazendo para perto dele pelo erro cometido e aquela janelinha que ele deixou aberta, que é a do remorso. Aquela janelinha que ele deixou do remorso é aonde os cobradores vão entrar. Então, essa questão do remorso, que até a irmã Sidufo, num de seus livros, trata do remorso dinâmico, do morbo de culpa, onde a gente fica ancorado naquilo ali. Então, essa questão ela é muito complexa, porque ela pode determinar que a gente permaneça séculos preso a uma situação cometida. Se a gente não tiver forças para levantar a âncora. Esse livro Libertação, esse espírito Gregório, ele travando uma discussão com o Gúbio, ele fala que essa criatura que eles queriam ajudar, ele fala que já praticamente não tinha condições de ser auxiliada, porque ele colocou 60 espíritos em cima dela, para traçar um plano para que fizesse ela vir a desencarnar. E já estavam quase atingindo o intento. 60. Isso está no livro. Então a gente vê
Imagina o remorso dessa criatura, o sentimento de culpa por atos cometidos e essa perseguição implacável. Estou falando isso para aterrorizar ninguém, não. Eu estou falando que é para a gente despertar o que é a obsessão na humanidade. Dr. Bezerra de Menezes trata isso como uma das coisas mais sérias na humanidade. É a questão da obsessão. Por quê? Porque nós, na nossa caminhada, quando ainda não aprendemos a perdoar, a relevar, a gente leva uma fechada numa rodovia, um carro passa 100 e poucos por hora, eu tenho capacidade de acelerar só para ultrapassar ele lá de novo e mostrar para ele que eu posso? Ele me fechou, me deu uma fechada, fui para o acostamento, eu acelero e vou até ele e tenho a capacidade para ultrapassar e mostrar. Está vendo? Você me fechou, mas eu te fechei também. Então, essa é a história humana. Quando a gente vai se libertando desse sentimento de cobrança do olho por olho, dente por dente, a gente vai facilitando toda a nossa caminhada. E os guias espirituais, eles agem não só na casa espírita, mas eles agem em todos os locais onde existam corações voltados ao bem. Eles vão agir de maneira a que a gente se reconcilie, porque o nosso trabalho de regeneração, ele é de reconciliação. A gente vai ter que se reconciliar. Pouco a pouco, são os nossos que estão juntos da gente. Deus já deu esse prêmio para a gente, que é nos colocarmos numa mesma família, onde ali a gente já começa a se reconciliar. Já é um prêmio, que é aquele filhinho difícil, é aquela filhinha que não obedece, é aquela esposa que é terrível, aquele marido que é tirano, e a gente ali, a gente já aprendendo nessa existência que esse é o maior prêmio, é o principal prêmio que Deus dá para a gente. Jesus, no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, a primeira lição desse livro é a questão do culto no lar, que ele fala da família. É a célula principal, é a primeira, na família. Aí a gente volta para pensar que os grandes problemas da humanidade, será que não surgiram dentro de um seio de uma família? Ou até de não ter uma família? A falta de um carinho, a falta de um colo, a falta de um aconchego familiar. Aí uma criatura cresce, revoltada, sem um entendimento do que é, o que significa realmente a palavra família. Essa criatura, quando atinge a maioridade, ela vai ter o entendimento e respeito por uma família. Os valores morais que existem dentro de um lar. Então, começa no seio familiar. Ali a gente vai criando toda essa estrutura para que a gente possa ter forças de suportar, questão 132 lá do Livro dos Espíritos, pergunta A parte que toca a cada um na obra da criação, é suportar isso. Porque suportar é suportar as vicissitudes da vida. Suportar as intempéries da natureza, que caiu o teto aqui do centro e a gente está aqui, né? Em pé, pinga a água ali, sai, mas foi o espírito que foi lá soprar, o espírito foi lá, arranca a telha. Isso é a natureza agindo. Não botaram, foi prego e parafuso forte. Ou telha fraca, o vento levou. Ué, lá no Leon Denis, lá no Rio, o doutor Erma falou isso pro pessoal lá. Quando é que vocês vão entender que vocês têm que fazer a parte de vocês? Aí a gente vai culpar os demônios, como o Antônio de Aquino fala, os demônios não me deixam caminhar. Eles que perseguem, não deixam a casa espírita crescer. Não é nada disso, são coisas nossas, coisas humanas. Que nós que absorvemos desse bem-estar, temos a parte também que toca para a gente, auxiliar,
É uma campanhazinha que se faz, é um dinheirinho que se coleta, é R$ 1, 50 centavos, R$ 5, 10 para quem pode. E assim a gente vai ajudando, é pouquinho em pouquinho. Porque casa espírita não é para ter dinheiro, não. Casa espírita é para apagar os incêndios que vão solucionando. Não adianta que não vai ter dinheiro. É sempre com dificuldade. Porque é trabalho no bem. Jesus não falou que ia ter facilidade. Vocês lembram uma história que é contada de Pedro e Jesus? Que eles foram buscar guarida numa casa para dormir? Numa estalagem que tinha uns homens jogando no outro salão, e eles deitaram, e Pedro chegou e falou, deu o canto para Jesus deitar. Aí os homens olharam aqui e falaram assim, esses dois aí dormindo aí, vamos dar uma surra neles lá. Então dá primeiro, não dá ponta. Aí pegaram Pedro, lascaram Pedro. Aí Pedro, todo machucadinho, levantou, falou para Jesus, está vendo, Senhor, como é que pode? Então vamos trocar de lugar. Aí trocar de lugar. Aí os homens voltaram, agora vamos bater no outro, porque não vale bater em um só não. Aí bate em Pedro de novo. Aí Pedro fala, está vendo, Senhor, que dá acompanhar o Senhor? Ele falou assim, eu nunca disse que seria fácil. Então é assim, o nosso trabalho é difícil, é difícil. Eu tenho a felicidade de participar de um grupo de viagens lá da nossa casa. A gente viaja o Brasil todo, a gente vai a casas espíritas pequenas, grandes, com muita gente, eu e o diretor só, entendeu? A gente é uma coisa espetacular. E mais o trabalho, o movimento espírita, ele é muito lindo. Por quê? Às vezes a gente está em 2 pessoas. Quantos espíritos estão sendo atendidos? Quantas almas estão aqui dentro? Quantos familiares de cada um aqui, amigos, como diz a escala espírita, espíritos simpáticos, amigos, familiares, quantos estão aqui sentados ao nosso lado, assistindo? Quantos estão sendo beneficiados pela palavra que os guias espirituais estão passando nesse momento também? Então, essa é a certeza da imortalidade da alma. Essa é a certeza, que a gente vai continuar. Eu quando visualizei isso em minha vida, eu vou dizer para vocês, isso é uma coisa muito boa. Porque a gente, desde criança, eu não conseguia conceber que a gente fosse morrer e acabar. Não conseguia. Sem conhecer a doutrina espírita, eu não conseguia. Isso não fechava na minha cabeça. Não fechava. Não pode, a gente não pode. Como diz ali, Emmanuel fala, conquistas do espírito. Você conquista inteligência, sabedoria, bondade, conquista os lares, as famílias e depois acaba tudo? Olha que bondade que é o conhecimento espírita. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela tem toda essa ferramenta para a gente, todo esse manancial de estudos. Basta a gente buscar, não precisa ser levantar em público para falar, mas a gente ler, buscar entender o pensamento de Kardec, buscar entender o que os espíritos querem nos dizer nessas 1019 questões do Livro dos Espíritos, porque esse livro podia mudar o título, falar o livro da nossa vida, porque eu sou espírito, é o livro da minha vida. Então é o livro que traça o nosso roteiro de vida. E a gente vai ver como a nossa vida vai melhorar. Não vai trazer dinheiro, não vai trazer o amor de volta em 1 hora, mas vai trazer entendimento para que a gente possa desmistificar todas essas questões e viver muito melhor. Que Jesus nos abençoe. Vamos então manter essa mesma harmonia, essa mesma paz, tranquilizando os nossos corações, e vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Jesus Cristo,
abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes, como a presença dos seus familiares, os desencarnados, e também de espíritos que tiveram permissão para penetrarem estas vibrações da primeira vez neste hora de estudos cá, nestas vibrações de amparo e socorro. A eles o abraço de Jesus Cristo aos seus corações. A todos, irmãos cá, presentes nos dois planos, estamos aprendendo a ligação da mente no que significa a liberdade de pensar, a liberdade de sentir, a liberdade de agir. E quanto o espírito ainda inconformado por situações da existência, sentindo que no corpo está sendo tolhido para ele numa encarnação as suas liberdades, o espírito se sente preso, busca desenvolver dentro das suas potencialidades, através ainda da paixão, através ainda do sentido de poder, busca desenvolver a sua segurança, a sua riqueza. Ah, caros filhos, quantos espíritos estão arrependidos, precisando de perdão, porque utilizaram mal sua própria liberdade no corpo físico, criando dores. Esses espíritos buscam no coração daqueles que permanecem no mundo espiritual um pouco mais de paz. São os guias espirituais que vêm ao encontro daqueles que querem avançar. Outros espíritos desencarnados que caminharam nessas mesmas lutas e que, arrependidos, querem estar ao lado daqueles que causaram mal, trazendo agora uma visão de esperança. Vivenciam juntos, estimulando proteção para que mal nenhum mais lhes aconteçam. São os espíritos protetores, familiares ou não, mas que querem ver recuperação na convivência. Também, caros irmãos, temos espíritos que ainda carregam as lutas por não terem perdoado, ou se sentindo afetado, trazendo em suas vidas na encarnação, parecendo estarem cobrando a outros encarnados, vivenciando o pensamento de revolta, indo ao encontro muitas vezes de ações dolorosas na convivência. Outros espíritos que não se arrependeram, caminhando na dor, permanecendo desencarnados, tratam da mesma convivência aqueles que se sentiram afetados, perdendo a vida ou até mesmo a sua segurança, gerando nesta hora aqueles que retornam ao corpo o processo de ação de cobrança. E quanto é preciso ainda o perdão. Caros irmãos, o que hoje conhecemos da ligação do espírito nos dois planos da vida é o processo natural de convivência espiritual, onde a mediunidade traz possibilidade de recuperação, atendendo a eles, pedindo perdão
ao buscarem um caminho mais seguro, atendendo aos desencarnados, mostrando que o trabalho do bem poderá trazer paz aos seus corações. Da mesma maneira, atendendo na convivência uns com os outros, buscando na reencarnação o mesmo perdão. O trabalho, caros filhos, não importa se está na corpo ou fora da corpo, é de processo de avanço, de união dos pensamentos, sentindo o amor de Jesus Cristo que nos ensinou a perdoar. Casa Espírita traz para todos a visão espiritual, não mais das ligações antigas, sofridas de um mundo invisível, mas agora traz a ligação espiritual amável, trazendo esperança, não mais de maneira terrível, mas de maneira operosa na transformação para o bem, para a paz. Espíritos somos todos nós. Qualificação de anjos ou demônios é a particularidade moral de que eles se encontram, mas todos nós caminharemos para Deus ajudando uns aos outros. Que as vibrações de Jesus envolva e proteja o coração de todos os espíritos presentes nos dois planos da vida. O abraço do Hermann, amparados por Baltazar. Graças a Deus.